noite, tudo bem com vocês? Novamente, muito obrigado por estarem aqui hoje. E aí, hoje nós estamos recebendo aqui o André. André, eu vou tentar falar teu nome aqui, né? É Chernobylski, é isso? Exatamente, é só lembrar de Chernobyl e botar um esqui no final. Então tá bom, gostei disso aí. Chernobylski, empreendedor em projetos de sustentabilidade e fundador da ZEG Ambiental. Tecnologias e BioGuard Descontamination Tecnologias. O André teve uma vida profissional de 20 anos aí no setor automotivo, né? Tendo as suas últimas posições gestão global de projetos alocada em Centro Tecnológico Europeu da Delphi Automotive, divisão térmica. Quando retornou ao Brasil em 2010, dirigiu sua carreira para o mercado de gerenciamento de resíduos e energia. Eu acho que é aí que começou o embrião da ZEG. Deve ser isso, né, André? É isso mesmo. Isso mesmo. E aí, depois, vocês têm trabalhado muito nisso, um ano sabático, para entender um pouquinho mais o assunto. Trabalhou bastante com resíduos e trabalhou bastante aí com Waste to Energy e fundador da ZEG Ambiental e ZEG Tecnologias. Aí eu queria que você falasse um pouquinho aí então, para a gente, André. Se eu esqueci de alguma coisa falando de você, é bem informal a nossa conversa aqui, tá? Uhum. E muito obrigado por ter aceito o convite aí, feito através do Hart. Bom, obrigado pela apresentação, né? Sempre bom, todas esses comitês, reuniões que o Hartmann me convida sempre são super proveitosos. E a ZEG nasceu assim mesmo. Eu cheguei no Brasil em 2010, quando tinha acabado a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, e daí eu ficava vendo aquelas matérias de famílias, crianças comendo e vivendo em lixões, isso aí lá em 2010, e daí eu larguei tudo e comecei a empreender no mundo do lixo, virei lixeiro, fiz alguns projetos de plantas de reciclagem, de plástico, de pneu. Essa planta, quando você fala planta, é a triagem mais o Não, PCR? é transformar flake em resina É, ecológica. tá E legal. eu transformava pneu em asfalto ecológico. Com a Petrobras, com a Greca, aí do Sul e etc. Daí eu fiz o projeto daí eu entrei no mundo da triagem, fiz o projeto da central de triagem da EcoUrbis aqui de São Paulo, que eu acho que foi onde eu te conheci, né? Foi quando a gente se conheceu lá. Onde a gente se conheceu. Foi a primeira central de triagem que eu fiz. E desde então eu já fiz até projeto de central de triagem na Europa, junto com uma empresa chamada Parini, que fornece balístico, fornece alguns equipamentos de central de triagem. E daí eu peguei um período sabático depois desses projetos de central de triagem, e nesse período eu dei uma viajada pelo mundo para saber como que a gente poderia resolver o problema do lixo no Brasil. E eu vi que os países mais desenvolvidos, com o melhor índice de desenvolvimento humano, os que têm os maiores índices de reciclagem de materiais, por coincidência, eram também os que mais recuperavam energia dos resíduos. E daí eu comecei a buscar alguma tecnologia no mundo para trazer para o Brasil. Só que as tecnologias que existiam naquela época, eu acho que até hoje, são tecnologias para grandes escalas, né, acima de 800 toneladas dia de resíduo, que são os mass burning, as incineradoras, coprocessamento de lixo, waste to energy, tem vários nomes. E no Brasil eu vi que isso não serviria. Eu perdi o áudio. Não ia dele. concorrer com os Você tubarões. está ouvindo? Sim. Eu não ia concorrer com os tubarões do lixo e dos mass burnings nos grandes municípios. E o Brasil, 96% dos municípios
Dos 5.570 municípios, tem menos de 100 mil habitantes, que dá 100 toneladas por dia de resíduo. Então, a gente tomou um passo super audacioso e meio maluco. A gente escolheu uma rota que a gente entendia que tem o melhor resultado ambiental, que é a rota da pirólise, e a gente fez uma engenharia reversa no que a gente achava que era essa rota da pirólise e acabou criando um reator que a gente chama de pirogasificação, porque além de estar dentro da rota da pirólise, ou seja, não deixa entrar ar, e quando você não deixa entrar ar, e a gente trabalha a temperaturas acima de 1.000 graus, sem ar, com temperaturas acima de 1.000 graus, você não gera os gases tóxicos, né, as dioxinas, furanos e etc. E você acaba tendo uma eficiência energética alta, né? Então, acima de 850 graus, todo o carbono volátil vai volatilizar. E a gente usa também o balanço de umidade, a água, dos resíduos, para gaseificar. Então, a gente faz as moléculas da água capturar o carbono fixo, o carbono que não volatiliza, e a gente faz uma reação de gás d'água, que é o C, que é o carbono, mais o H2O, com calor, você faz a reação de gás d'água, que você transforma isso em CO e H2. Então, e para entrar tem que ser resíduo separado quando você coloca no reator? Não precisa ser resíduo separado, tanto que a gente já está com uma planta rodando desde agosto, né? Eu vou chegar lá também para explicar, mas não precisa ser, não. O reator, ele tem um núcleo superaquecido, qualquer carbono volátil vai volatilizar, mas em termos de eficiência energética, quanto mais homogêneo, mais gás a gente vai gerar. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, se a gente vai passar só polietileno de baixa densidade. Polietileno de baixa densidade tem um ponto de volatilização muito mais baixo do que uma biomassa, por exemplo. Então, não preciso rodar o meu reator a 1.000 graus para volatilizar polietileno de baixa densidade. Se for biomassa, com certeza eu tenho que trabalhar acima de 1.000 graus, porque além de ter muito mais carbono fixo, ela tem uma estrutura cristalizada de lignina, né? E você tem que ter mais energia para quebrar essa estrutura. Então, quanto mais homogêneo, mais eficiente a gente vai ser em termos de geração de energia e economia de energia. Então, a gente desenvolveu esse reator que fica dentro de um container de 40 pés. Ele é tudo concebido com engate rápido. Vocês podem entrar aí no site da ZEG Ambiental, zegambiental.com.br. Tem alguns filminhos mostrando o reator funcionando num aterro sanitário, processando resíduo sólido urbano, num município de 100 mil habitantes. O nosso modelo de negócio é sempre montar um ecoparque. Esse ecoparque sempre vai ter uma mini central de triagem, um container, um mini gaseificador e uma mini central termoelétrica para gerar energia com CDR. Então, a gente passa pela central de triagem, recupera todos os materiais que na região tem demanda de mercado, né? Então, não adianta a gente ficar querendo separar 100% de tudo que dá, se não tem um mercado consumidor que absorve esses materiais. Então, a gente sempre faz um estudo na região para ver quais são os materiais daquela região que vale a pena separar. Tudo que fica com valor menor do que transformar em energia, ou que tem valor baixo de mercado, ou que não tem mercado comprador,
que o custo logístico acaba ficando maior do que a venda, a gente transforma em CDR, e esse CDR vai para o gasificador transforma em vapor, o vapor vai para a termoelétrica. A gente para chegar nesse nível de reator, a gente seguiu a curva da NASA de desenvolvimento de tecnologia. Eu desenvolvi esse reator junto com um cientista francês, que é o ex-chefe da Agência Espacial Francesa. Eu venho da área de inovação do setor automotivo, trabalhei mais de 20 anos aí na Delphi, os últimos 6 anos alocados no Centro Tecnológico de Luxemburgo, europeu, e minha última posição era Head Global de Projetos. E aí a gente acabou seguindo essa curva da NASA, que é o setor automotivo segue, o setor espacial segue, que é o Technology Readiness Level, que vai de 1 a 9, as TRL de 1 a 9. A gente chegou da TRL 1 até a 8 sozinho, eu e esse cientista e os meus sócios fundadores, que fundou junto com a gente. E da TRL1 até a TRL8, a gente teve planta protótipo 1, planta protótipo 2, planta piloto 1, 2 e 3. E daí chegou na hora da TRL9, a gente precisava de um capital muito alto, a gente foi no mercado, a gente tinha acabado de ganhar o prêmio de inovação da Votorantim como melhor solução em geração de energia renovável. E daí a gente pegou um contrato com a Votorantim de take or pay, de fornecimento de vapor para a planta de zinco deles, usando fluff de carro triturado da ArcelorMittal. E a gente foi para o mercado fazer captação. A gente conheceu o Grupo Capitale, que é um dos maiores traders de energia, um dos maiores comercializadores de energia do Brasil, fatura 2 bi por ano. E eles acabaram acreditando na ZEG, compraram uma participação da ZEG e ajudaram a gente a implementar a última TRL, que é a TRL 9. A gente montou um ecopark num aterro sanitário para validar a tecnologia, com acompanhamento da CETESB. A CETESB fez todos os testes de queima dessa planta de validação. A gente investiu 10 milhões de reais só para validar a tecnologia, entre reator, caldeira, centralzinha de triagem, etc. E os testes de queima por um laboratório alemão acreditado pela CETESB. E aí, quando a gente passou a validação de performance, de balanço de massa e energia com uma caldeira, com um fornecedor chamado Biocal, e o teste de emissões com a CETESB, a gente lançou no mercado alguns projetos, entre eles o da Votorantim, e esse outro de resíduos perigosos da Impev. São restos de embalagens de produtos agrodefensivos, pós-consumo. Então, é resíduo classe 1, que era incinerado, e a gente fez um acordo com a Ouro Fino, e eles substituíram o processo de incineração pelo nosso processo de pirogasificação. E a gente, em vez de gerar gases de combustão, a gente, óbvio que gera, mas em vez de jogar fora na atmosfera, como era na incineração, a gente gera um gás, esse gás sintético, né, esse pirogás, que é uma mistura de gás sintético com vapor de óleo de pirólise. A gente não condensa o óleo de pirólise, a gente não tem geração de alcatrão, de óleo de pirólise, de líquidos, de extratos ácidos pirolenhentos, nada disso. A gente mantém o sistema acima do ponto de condensação do óleo de pirólise, e esse bicombustível, que é esse líquido na forma de vapor, e o syngas, a gente atomiza e a gente está injetando isso dentro do incinerador deles. Então a gente gera um gás combustível que é enviado para os queimadores dos incineradores deles, e eles, em vez de passar agora resíduo sólido nos incineradores, eles dobraram a capacidade e agora passam líquidos.
Então, todos os líquidos perigosos dos mesmos clientes, eles pulverizam dentro do incinerador, enquanto a gente gera a energia para o incinerador deles com o resíduo sólido dos mesmos clientes. Então, a gente acabou conseguindo fazer uma economia circular num resíduo perigoso. São 150 tipos de resíduo, e vai desde semente de milho até EPI contaminado, resíduo hospitalar e etc. E esse foi o primeiro projeto que a gente implementou no Brasil e deu o kickoff dele em agosto desse ano. Que cidade está isso, André? Oi? Que cidade está? Não sei se você pode falar. Em Uberaba, claro que eu posso. Uberaba. Está em Uberaba. Tá. E o primeiro projeto com a Votorantim, que a gente deve entregar agora em dezembro, está em Juiz de Fora. Os dois projetos já com licença operacional, rodando. O da Votorantim começa a rodar em dezembro, mas já tem licença operacional. E a gente tem um contrato com a ArcelorMittal. Eles trituram o carro, recuperam os metais, tudo que sobra, o fluff, né? Que tem PVC, tem borracha, tem tecido, tem tudo que tem do carro, plástico. A gente gera 10 toneladas hora de vapor para a Votorantim. Então, o primeiro projeto, a gente gera um combustível e vende. A gente vende o tratamento de resíduo também. O segundo projeto, a ArcelorMittal mandava para um aterro sanitário a 300 quilômetros. A gente está a 20 quilômetros da planta da ArcelorMittal. Então, a ArcelorMittal vai ter uma economia de tratamento de resíduos significativa. A gente cobra uma taxa de lixo deles, que é muito menor do que o preço de aterro, da média do preço de aterro do Brasil, e todo o saving logístico, a economia logística ficou para eles. A gente não abocanhou nada disso, e a gente pega esse resíduo, gera 10 toneladas por hora de vapor para a planta da Votorantim. Então, nessa planta, a gente vai num passo além. Primeiro, só combustível, agora a gente já injeta o combustível numa caldeira e fornece vapor. E o ano que vem a gente já tem 4 memorandos de entendimento vinculativos com operadores de resíduo no Brasil, e a gente vai para a solução de entregar energia no grid. Então, a gente vai com o pé firme no chão, implementando as nossas fases de projeto, de desenvolvimento, de crescimento de empresa, sempre com o pé muito, muito no chão. André, não é necessário, então, uma coleta seletiva. Você pode ir direto no aterro. Eu sou até contra coleta seletiva. Eu acho coleta seletiva um desperdício. Para mim, coleta seletiva não é sustentável. Sustentabilidade é como você aproveita melhor os recursos. E na minha visão, um pecado você fazer o município gastar o dobro de caminhões, porque a coleta seletiva tem que passar pelos mesmos endereços do que a coleta indiferenciada. Você tem que ter mais uma equipe. Você não pode compactar o caminhão muito, porque daí você estraga o material, começa a ficar difícil de fazer a separação. E então um caminhão de coleta indiferenciada que você pode mandar para um ecoparque, que você chega aí a 15 toneladas de caminhão, mas na coleta seletiva você vai ter aí em torno de 5, 6 toneladas por caminhão, gastando o mesmo custo logístico, o mesmo combustível, a mesma tripulação, muitas vezes sem mercado consumidor desse material reciclável, muitas vezes sem uma central eu adequada para você acabar separando esse material para venda. Então, eu acho que antes de implementar a coleta seletiva em qualquer município, na minha opinião, o município deveria desenvolver antes um mercado consumidor dos materiais recicláveis,
uma industrialização desses materiais recicláveis, uma central de preparação desses materiais recicláveis, e isso são raríssimos os casos no Brasil que se encontra operações eficientes, economicamente sustentáveis, ambientalmente sustentáveis. Então, o que acontece hoje no Brasil, e eu falo isso sem medo de errar, eu no Brasil visitei muito mais de 20 cooperativas de catadores e que as prefeituras dizem que tem coleta seletiva. Eles fazem a coleta seletiva, gastam o dobro do custo logístico, mandam para essas cooperativas conseguem coletar uma fração muito baixa e acabam tendo um trabalho de subsistência, de sobrevida, nem tem um resultado social tão bom assim. E daí a prefeitura ainda tem que pegar 80%, 90% desse resíduo da coleta seletiva, nas menos eficientes, nas mais eficientes que eu vi, no máximo 50%, e ainda tem que mandar isso aí para um aterro sanitário de qualquer jeito. Então, eu sou meio... Eu acho que o Brasil ainda não está preparado para uma coleta seletiva como existe na Europa e etc. A Europa funciona bem a coleta seletiva? Tem um reaproveitamento melhor que aqui, André? Com certeza. Além da população ser melhor educada e ter uma civilidade melhor que a do Brasil, eles já estão acostumados. Tem central de triagem na Europa que roda há 100 anos, fazendo separação de lixo para reaproveitar materiais reciclados. Tem indústria que transforma os reciclados em matéria-prima ecológica, renovável, sei lá. Tem vontade política, investimento pesado para incentivar esse setor. Então, eu acho que o Brasil ainda tem... Eu acho de verdade, a gente está 100 anos atrasado no manejo de resíduos comparado com os países desenvolvidos, tanto da Norte América quanto da Europa, Ásia. A gente está um século atrasado. André, voltando um pouquinho na tecnologia, quando a gente está falando aí quando você fala, você tem o gás de síntese, você tem a pirólise, e aí, por exemplo, tem alguém que optam para ir lá para o diesel, para o óleo e para o nafta, que o pessoal tem falando bastante. E você está indo já para produzir, para produção de energia, né? Como é que você compara essas tecnologias na tua experiência? Assim? Você escolheu o caminho de gerar energia que acredito que deva te dar mais eficiência no processo, mais segurança ou... Na verdade, eu não queria competir com a Petrobras, e eu não queria virar uma distribuidora de óleo, eu não queria ter uma refinaria de óleo. Eu simplifiquei porque eu era uma startup que precisava de investimento alto. E no começo a gente condensava e tentava pegar aquele óleo e fazer alguma coisa, mas eu vi que o custo de você pegar uma ANP, um certificado da ANP para vender óleo, as regulamentações que existem até hoje, que acho que você só pode vender 10 toneladas de óleo alternativo por mês. O custo de ter que fechar com alguma distribuidora. Eu abandonei isso, acho que no segundo ano que a gente fundou a ZEG. A ZEG foi fundada em 2012. Em 2014, a gente abandonou isso e começou a pensar em como que a gente mantém o sistema acima do ponto de condensação do óleo, para a gente não ter geração dos condensados, né, de alcatrão e etc. E como que a gente consegue atomizar, misturar esse bicombustível e injetar direto numa matriz de geração de energia. O nosso sistema tem algumas restrições,
Como o nosso gás sai muito quente, o vapor e o gás, a gente não consegue gerar energia com ciclo Otto, né, como autogerador, porque a hora que o gás entra no bloco de admissão do motor, ele derrete aquele bloco de alumínio completamente. Então, a gente só consegue hoje fazer caldeira de vapor e turbina de vapor. Até o ciclo Brayton, então o ciclo Otto descartado na nossa solução, ciclo Brayton, que é turbina a gás, ele é totalmente possível, mas a gente ainda está numa restrição tecnológica de como que a gente consegue comprimir esse gás quente, essa mistura desse gás, desse bicombustível, gás líquido, acima de 7 bar, para entrar numa turbina a gás, ou acima de 5 bar. Tem algumas turbinas que a gente já achou que usam uma pressão do combustível de admissão um pouco menor. Mas a gente não consegue, a gente não achou uma solução para fazer a compressão desse bicombustível até a faixa ótima operacional de uma turbina. Mas a gente está desenvolvendo algumas soluções com alguns parceiros canadenses e europeus. A gente assinou um acordo de parceria tecnológica e a gente está em busca desse desenvolvimento. Que a temperatura sai alta, sai 1000 e poucos graus, é isso que sai o gás? Não, o gás sai acima de 450 graus. 450 graus. Tá. O processo contínuo, processo patelado, como é que ele é? Contínuo. Processo contínuo. O nosso container de 40 pés, ele processa até 50 toneladas por dia de resíduo. 50 toneladas por dia de resíduo, quando você põe o ecopark, e o nosso reator é só uma peça do ecopark, né? Como eu já expliquei, tem a central de triagem, a central de preparação do CDR, a central de gaseificação e a central termoelétrica. Quando você monta esse ecopark inteiro, a hora que você põe a central de triagem, você tira o material reciclado, você tira os inertes, né, metais, minerais, pedras, etc. Você seca esse resíduo para fazer o CDR, 100 toneladas dia, que é o nosso target, né, até 100 toneladas dia de resíduo sólido urbano, que absorve, que resolveria 96% do problema do lixo no território brasileiro, acaba sobrando 50 toneladas dia, que é exatamente o tamanho do nosso reator. Que é o que vai, nós estamos falando assim, de uma cidade, então, aí de 100 mil habitantes. Exato. Na cidade de 100 mil habitantes, você tem 50% orgânico, 50% você tira um pouquinho lá, mas vai ser muito forte o papel e o papelão para gerar energia. Não, o papelão eu tiro na central de triagem, porque papelão tem valor alto. Papel, normalmente, a gente não tira, porque ele está engordurado, ele está saturado e ele acaba perdendo valor. Então, papel, com raríssimas exceções. A gente está fazendo um projeto com uma operadora de varrição de São Paulo, e aí sim a gente vai tirar o papel, porque é um streaming de lixo mais seco, né? Mas se for indiferenciada, dificilmente a gente tira papel. A gente sempre vai tirar PET, sempre vai tirar polietileno de alta densidade. O rígido, né? Vai tirar sempre o rígido e vai usar o flexível. Hã? Vai tirar o material rígido, né? E usar o flexível. Isso. O material saturado, sujo, engordurado, a gente não vai querer gastar água porque daí você perde o sentido de sustentabilidade e se acaba ficando ter uma pegada hídrica danosa, né, pro sistema. Então a gente sempre faz uma conta de pegada hídrica, pegada de carbono. Todo projeto nosso gera crédito de carbono. Cada tonelada de RSU que a gente entra no ecopark
você deixa de emitir na atmosfera 1,8 toneladas de carbono equivalente. Então, para 100 toneladas dia de lixo, você está gerando 180 toneladas dia de crédito de carbono. A gente sempre vai ver as questões sociais, acordo com as cooperativas, parte da receita revertida em ações para o município, de educação, saúde e segurança, sempre as questões básicas de necessidade da sociedade, não vai fazer nunca extravagância, ou é educação, ou é saúde, ou é segurança. E as questões econômicas, a gente vai atrás da solução econômica, a gente acha os investidores, a gente faz os investidores implementar a estruturação financeira, e a gente precisa ter resultado econômico para devolver o investimento dos investidores. A gente nunca vai chegar para um município e pedir para o município investir, porque daí é a mesma coisa que nunca sair do papel. Dificilmente o município vai ter dinheiro ou vai ter garantias para a gente implementar um projeto com eles. Eu vou fazer mais uma pergunta, depois eu vou abrir, tá? Para o pessoal, que acho que o pessoal deve estar bravo comigo aqui, que está muito interessante, o pessoal quer perguntar. André, na verdade é o seguinte, quando você tem... isso tem que ser... como é que fica, assim? Tem que ser feito parceria... Você falou que tem feito trabalhos com aterro. Necessariamente tem que ser feito com aterro, pode ser feito com o município. Quando você faz com o município, você está tirando a receita do aterro, né? Como é que fica essa situação? Eu discordo que eu estou tirando a receita do aterro, porque dos 5.570 municípios, são 3.000 lixões no Brasil. Okay. Tá? Então, dificilmente a gente vai concorrer com aterro. Tá. Os aterros que a gente... Até porque os aterros, eles se viabilizam também acima de 100 mil habitantes. Né? Senão, não teria tanto lixão no Brasil, teria um monte de aterro sanitário certificado. E os acordos que a gente faz com os operadores de aterro, normalmente são aterros que já estão em fim de vida útil, que não tem mais outorga do órgão ambiental para expandir, e a hora que você põe um ecoparque num aterro sanitário, um aterro que, sei lá, tem 10 anos de vida, você transforma esse aterro para 100 anos de vida. Porque você deixa de aterrar um resíduo com uma densidade baixa e você vai começar a aterrar inertes, cinzas, com uma densidade alta. Então, você multiplica por 10 vezes a vida útil do aterro. Então, esses são nossos objetivos. O nosso foco principal esse ano foi indústria. Então, a gente fechou 2 projetos com 2 indústrias. O ano que vem, a gente começa a entrar nessa parte do setor público. Legal. Bom, eu vou abrir que tem gente aqui do setor do plástico, aqui é basicamente nosso público é plástico, tem alguns professores aqui, eu acho que está aberto para pergunta aí, pessoal. Cassinelli, Mário. Cassinelli, pode... Quem que levantou a mão? André. Opa, Cassinelli. Tá no mudo, eu não estou escutando. Cassinelli, você está falando, está no mudo. Não, se alguém quiser... na verdade, a minha curiosidade é com relação para essa unidade de 50 toneladas dia, qual é o valor do investimento? E a segunda pergunta, já emendando nessa, né? Qual é o tamanho da unidade econômica? Tá. Eu vou responder sem querer desviar muito, eu não tenho problema de desviar, de responder a coisa como ela é. Essa unidade de Uberaba, por exemplo, são 10 toneladas dia de resíduo. Mas por que são 10 toneladas dia? Porque o custo de você se desfazer de um resíduo classe 1 é muito alto. É acima de R$1.000 a tonelada.
enquanto uma RSU, sei lá, está R$100 a tonelada, uma média do Brasil. A nossa unidade ótima é, com certeza, o tamanho do nosso reator. Então, são municípios aí por volta de 80 mil habitantes, 70 mil habitantes, que dá em torno de 80, 70 toneladas dia de resíduo, mas a gente está conseguindo viabilizar projetos menores, e para viabilizar projetos menores, a gente precisa contar com algumas receitas maiores. Então, por exemplo, a gente vai lá no extremo norte, onde tem problema de custo de energia elétrica alta, eu consigo viabilizar projetos pequenos, em 20 toneladas dia, municípios de 20 mil habitantes, porque eu consigo uma receita de energia muito alta. Uhum. Tem projetos que a receita de energia não é tão alta, mas eu consigo ter receitas de central de triagem muito boas. Então, eu também consigo viabilizar projetos menores. Então, no final das contas, a gente tem, em média, receita de energia elétrica, uns 30%, receita de materiais recicláveis, uns 30%, e os 40% restantes é taxa de aterro e crédito de carbono, por exemplo. Então, são os grandes números. E até o investimento depende também das características do resíduo. Então, um resíduo no norte, na região da Amazônia, que tem uma umidade relativa a 80%, eu tenho que investir mais em secagem, em preparação do CDR. São processos mais caros, que consomem mais energia, para secar, que acabam a conta de energia, o balanço, né, de energia, de massa e energia, acaba ficando um pouco pior. Lá, dificilmente eu vou ter mercado consumidor de materiais recicláveis, inclusive, e então eu tenho que contar com receitas maiores. Então, no final é tudo o projeto ele tem 3, 4 linhas de receita, tem um capex que é bastante variável. Eu vou dar alguns exemplos. Se você tem um projeto com resíduo com altíssimo poder calorífico, a gente pode decidir em 3 opções de geração de energia dentro do ciclo Rankine que a gente trabalha, né, com o ciclo de vapor. Você pode pegar uma caldeira de vapor de pressão alta, acima de 40 bar, com turbina mais eficiente de condensação. Você pode pegar uma caldeira de pressão média de 30 bar, que já entra numa categoria de caldeira plano-tubular, com uma turbina também de condensação, só que o investimento em caldeira e turbina cai pela metade. Ou você pode pegar uma caldeira de baixa pressão, de 10, 15 bar de pressão, e usar uma turbina de expansão volumétrica, por exemplo, que tem uma eficiência super baixa. Só que o investimento é 1/3 da primeira solução. Então, no final das contas, a gente vai sempre fazer a conta de trás para frente. Investiga o mercado, quais são as linhas de receita, com o pé no chão. A gente sempre é pé no chão, a gente não quer ficar fazendo planilha maluca. Então, com o pé no chão, a gente vê as linhas de receita, e aí a gente encontra uma solução onde cabe o capex dessa planta, né? Então, e como a gente investe 100%, se não der viabilidade econômica, a gente não vai investir, e daí vai ter que achar outra solução que não é com a ZEG. Ok. Acho que Obrigado. E a Marisa está levantada também.
Isso, levantei. Não, obrigado, Manuel. Bom, André, obrigado, parabéns aí pela brilhante exposição. Você acha que já respondeu grande parte do que eu ia perguntar na resposta que você deu ao Cassinelli, mas considerando, né, você deu 2 exemplos aí de projetos que você fechou esse ano que estão consorciados, ou seja, a solução está ligada numa grande empresa que tem outros interesses que não só, né, a solução do problema do resíduo sólido urbano, que é o grande problema que a gente tem para resolver no país, né? E aí você agora no finalzinho da tua resposta, você já disse que nem sempre, a partir somente do resíduo sólido urbano, em regiões não tão industriais, onde o único incentivo que você terá vai ser os recicláveis daquele resíduo sólido urbano, talvez o projeto não se feche, é isso? Só para que eu entenda, ou seja, você consegue achar, por exemplo, vamos passar de regiões não industrializadas, municípios talvez desse tamanho? Pois não. Eu diria que você estava correto até a implementação do novo marco do saneamento. A partir da implementação do novo marco do saneamento, o prefeito ele é obrigado a cobrar uma taxa de lixo da população para viabilizar a solução de tratamento e disposição final adequada de resíduo dentro da lei. Você tem que seguir os R's, reduzir, reciclar e recuperar. Então, o aterro sanitário Isso. é depois disso, né? Então, o prefeito ele é obrigado a cobrar da população, e aí o prefeito vai ter que achar a solução mais viável. Eu vou te dar um exemplo. Um aterro sanitário para 100 mil habitantes, se você der um Google aí, você vai ver vários relatórios do BNDES, etc. O investimento ao longo de 20 anos está na faixa de 50 milhões de reais. O nosso ecoparque para 100 mil habitantes está 30 milhões de reais e não conta só com a taxa de aterro, conta com receitas diversas, reciclagem, crédito de carbono, taxa de aterro e geração de energia. Então, se acaba sendo muito mais... É óbvio que eu não vou conseguir concorrer com lixão. Com lixão não dá para concorrer. Mas com aterro sanitário eu consigo concorrer. Eu não tenho um projeto meu que a minha taxa de aterro é maior do que o aterro. Senão o projeto não sai também. Os caras fingem que põem uma central de triagem no aterro, fingem que recicla, mas acaba para o município ficando mais barato. Então, eu acho que você está certo, estava certo até a implementação do marco do saneamento, mas a partir de agora você não está mais certo, porque prefeito não pode mais fazer isso que você falou. Não, sobre esse ponto eu concordo com você, embora tenha aí ainda uma sequência, né, dos municípios até 2023 aí que a gente vai seguir. Poucos estão implementados, alguns consórcios criaram pelo Brasil por isso. Espero que não tenha o mesmo caminho da nossa PNRS, né, que desde 2010 está aí para ser devidamente implementada, mas sim, concordo que se considerar essa possível, né, implicação legal e responsabilidade do próprio gestor público, né, mas, por exemplo, eu já ouvi de gestor que o ano que vem ele sai e, portanto, não é problema dele, né, obviamente ele não está correto nessa... Sim, eu concordo 100% com o que você está falando, só que eu vou levantar algumas questões para vocês pensarem. Primeira delas, o ano que vem, certeza, 99% dos prefeitos estão saindo, pode ter que queira ser reeleito ou não, mas 100% dos prefeitos não querem fazer nada porque é só 2023 para municípios com menos de 100 mil habitantes. Mas 100% dos prefeitos novos não vão poder mais não cobrar a taxa de lixo. E se o cara não tem um aterro sanitário certificado, porque a primeira leva dessa lei é eliminar lixão.
Então, a partir de 2023, não pode mais ter lixão. Então, o que o prefeito vai ter que fazer? Ele vai ter que cobrar da população uma taxa de lixo para transportar lixo a 300 quilômetros de distância até um aterro sanitário. Esse prefeito nunca mais vai ser reeleito, porque ele está onerando o contribuinte, onerando a sociedade numa falta de gestão dele mesmo. E, pior, o prefeito que não cobrar a taxa de lixo, isso aí está no novo marco do saneamento. Sim. O prefeito que não cobrar a taxa de lixo equivalente ao custo da gestão de lixo do município, ele vai ser empichado por sonegação de receita e responsabilidade fiscal. Sim. Isso aí está na lei, está no marco do saneamento. Então, o marco do saneamento tem, na minha opinião, 3 dispositivos importantes que, além de evitar a má gestão do setor público municipal, incentiva o investimento do setor privado. Primeiro deles é a taxa de lixo, que isso serve como garantia para o investidor, que é descontado na conta de luz ou de água, sei lá, vai depender de cada município. Então, é uma receita garantida que serve como fonte garantidora da inadimplência dos municípios, que nenhum empresário investe em coisas municipais, é um empresário correto, né? Porque sabe que é um setor inadimplente e acaba tendo uma faca no pescoço para fazer coisas erradas e etc. Então o Brasil virou essa bagunça. Esse novo marco do saneamento, ele obriga agora o município a ter concessão ou PPP de longo prazo, não pode mais ter esses contratos de 5 anos, contratos emergenciais e etc. Ele é obrigado a cobrar a taxa de lixo e não pode mais ter lixão. Então, esses 3 pontos principais do marco do saneamento, na minha opinião, vai ser a virada de página desses prefeitos ou mal gestores ou com problemas de compliance e governança por outras questões. Perfeito. Obrigado, Mário. O Mário, só está com o microfone fechado. Ok. André, boa noite. Eu participo de um grupo aqui de empresas que a gente gera na faixa de 500 toneladas por mês de sucata plástica. Polietileno de baixa, polietileno de alta, biopet, nylon, enfim, todos os materiais que são realmente sobras do nosso processo. A gente tá aqui com um estudo para implantar uma usina de pirólise. Tá? E ao meu redor aqui, André, eu teria assim, condições de coletar mais ou menos na faixa de mais umas 800, 900 toneladas. Tu acharia viável um projeto desse tipo aqui? De novo, precisa ver o preço de energia e como já é um material que eu acredito que não dá para reciclar, né? Porque você tem que se desfazer dele, já não tem reciclabilidade, tem que contar com o custo de lixo, né? De gate feed, de aterramento. A planta nossa de Uberaba, ela parou de pé com 10 toneladas dia, são 300 toneladas mês. Ela pararia de pé até menos do que isso. A planta de 500 toneladas dia, a gente já conseguiu viabilizar, principalmente com materiais de alto poder calorífico, que eu acredito que é o de vocês. Materiais acima de 6.000, 7.000 quilocalorias por quilo, também viabiliza plantas de pequeno porte. E se você somar as 500 com as 800, acaba virando o tamanho ótimo do nosso projeto, que aí é em torno de, sei lá, 1.500 toneladas mês, 1.200 toneladas mês, já super viabiliza.
Quanto gera de energia, André, numa planta? Desculpa, Mário, te atravessei. Só um minuto, eu tenho que atender um telefonema aqui, eu já volto, prometo. Ô, Mário, mas parece interessante, hein? É o que a gente está tentando viabilizar, porque o volume é alto, entendeu, Manuel? Porque tu vê como ele está falando, ele trabalha com reatores, está entendendo? Com uma capacidade bem abaixo, entendeu? Então, tu vê que como viabiliza um projeto desse, né? Pensando entende? Num reator, numa usina que vai transformar na faixa de 1.000 toneladas por mês, né? Porque a demanda é muito grande desses materiais, que são materiais complexos. Oi, voltei. São materiais que tu tem que dar uma destinação, entende, de uma forma incorreta. Então, é um problema. Então, a gente está gerando só de biopet mensal aqui 100 toneladas. E a gente o cara que está retirando aqui está fazendo um favor para a gente. Então, tu vê, Manuel e André, como isso, né, pode viabilizar uma planta desse tipo, né, entendeu? E também queria perguntar para o André, não sei se ele já está ouvindo a gente. Sim. Sim, eu concordo. E quanto mais plantas a gente colocar, mais viável vai ficar, porque daí a gente vai ganhando economia de escala, né? Eu hoje ainda, eu estou implementando 2 projetos, foram 2 reatores, tem vários componentes e periféricos específicos da minha planta que foram desenvolvidos só para nossa tecnologia. Então eu ainda estou pagando muito caro. Conforme eu vou implementando mais projetos, a tendência é a viabilidade econômica melhorar bastante, né? Então eu tô num momento esquisito agora. André, nessa planta que você estava falando aqui, a planta ideal, qual que é a geração de energia elétrica? Quantos mega? Cara, você tem geração de energia de 0,7 megawatts, 0,7 megawatts, 0,7 megawatts por tonelada de resíduo em resíduos com mais conteúdo de biomassa, até 1 megawatt por tonelada de resíduo em resíduos calorífico maiores. Por exemplo, se você passar só pneu, você pode chegar a 1,5 megawatts por tonelada de pneu. Então, a resposta ela está na conta elementar da estrutura molecular do resíduo. Você pega a estrutura molecular do resíduo, ele vai te dar a porcentagem de carbono, hidrogênio, oxigênio, enxofre, e você considera 90% do poder calorífico do resíduo. Você transforma isso em megawatt térmico, e daí do megawatt térmico você coloca 26% de eficiência global num ciclo Rankine, e é o que você gera de megawatt elétrico. Tá. Muito bem. Interessante. Mário, era isso? Hartmann, você quer fazer pergunta também? Não, eu estou aqui André. acompanhando aqui. Bem interessante. Manuel, dá para entender bem. O Hartmann já sabe de cor e salteado tudo isso que fala. Mário quer perguntar. O André, não sei se você conhece o Mário, mas ele está dentro de uma região ali em Santa Catarina, ali, que é um grande cluster produtor de matéria-prima, de embalagens e descartáveis, e a empresa dele é um dos líderes no setor. Então a gente tem conversado, já tem conversado sobre isso, de resolver principalmente a questão da reciclagem do plástico, né? Do que não dá para fazer a reciclagem mecânica. Mas, Mário, você ia perguntar? Só desculpa interromper um pouquinho antes da pergunta para esclarecer. A ZEG, ela nunca, pelo menos até então, de acordo com as regulamentações, de acordo com o mercado, de acordo com necessidade de investimento, etc., a gente nunca vai objetivar geração de óleo.
de qualquer natureza. Então, a gente sempre vai atrás de energia elétrica, que os nossos estudos apontam ser mais eficiente do que você transforma plástico em óleo. Esse óleo depois tem que ser refinado, tem que ser transportado, tem que uma série de... E até então, poucas empresas no mundo de transformação de plástico em óleo deram certo, né? Não é só no Brasil, que tem custos baixos, mais baixos, né? E você vai na Europa, uma taxa de aterro chega a 100 euros a tonelada, e mesmo assim essas indústrias de pirólise que transformam plástico em óleo não decolaram, e elas existem há algumas décadas. Então, na nossa opinião, essa é uma rota fadada ao fracasso. Essa é a nossa opinião. Agora, desculpa, Mário, pode fazer a pergunta. Essa pergunta, André. Então, no caso, como tu falou, seria mais viável, então, fazer uma usina, né, para gerar energia? Com certeza. Uma indústria que tem, e aí eu falo sem medo de errar, tá? Uma indústria que tem consumo de energia térmica. Vou dar alguns exemplos. A própria Votorantim consome vapor. É uma empresa do agro que consome GLP para secar sabugo de milho, para debulhar o milho e sobra o sabugo, que hoje é um problema para eles. Toda indústria que precisa ter um consumo de energia térmica ou elétrica, térmica é direto e reto. Eu não tenho medo de errar que a viabilidade econômica é direta e reta. Elétrica também, a chance de não viabilizar economicamente é muito baixa, ainda mais se você vira um autoprodutor de energia. Você deixa de pagar 1/3 de imposto para o governo, você deixa de pagar a TUSD, né, a taxa de distribuição da energia. Então, você acaba tendo algumas economias interessantes na linha de custo de energia elétrica. Na nossa opinião, e é onde a gente se foca, trazer uma solução economicamente viável e tecnicamente viável para a indústria. É assim que a gente se focou até então. Ano que vem a gente vai começar a focar no setor público. Vai começar a implementar a Ecopark com RSU. Hoje, a maioria dos nossos projetos que a gente viu e está estudando é tudo com indústrias. Possibilidade. O Maurício está com a mão levantada, não sei se ele ainda quer perguntar, ou se o Mário quer perguntar, mas enquanto ele nos faz a pergunta, a possibilidade de ter o landfill mining com essas tecnologias, André? De aproveitar o carbono que está lá, o carbono que está no aterro, é possível em algum momento voltar a reutilizá-lo? Sim, já existem técnicas desenvolvidas na Europa para fazer mineração de aterro, de lixão, e o lixo que está já no aterro ou no lixão, o conteúdo orgânico praticamente já foi consumido, então é um resíduo com poder calorífico ainda melhor do que o in natura que chega todo dia no lixão. Interessante. E tem projetos no mundo abrindo para isso? Aqui no Brasil tem alguma coisa? No Brasil eu não vi nada ainda. Um ponto focal nosso, inclusive, por enquanto, mas no mundo já existem, sim, mineradores de lixo. E a ZEG também está no plano? Para ser bem sincero, não está tão no plano, não. O nosso primeiro plano é implementar projeto para evitar que o lixo vá para lixão. Tá. E, eventualmente, a gente se posicionando numa região para evitar lixão, a gente pode fazer a expansão para minerar esse próprio lixão. Entendi. Mas não está no plano de curto prazo, não. Eu não vejo a gente fazendo isso antes de 5 anos de caminhada aí. Os próximos 5 anos. Legal. André, dá tempo mais umas 2 perguntas aí? Não sei se você já jantou. Não, eu não jantei, eu tô com a
Oi? A minha futura esposa aqui do meu lado, já com cara de brava, me puxando o pé. Já te chamando, né? É. Então, acho que só tem mais uma do Amarildo, então, para a gente ir encerrando. Amarildo? Tá fechado. Oi, Manuel. Não, Manuel, não estava com pergunta, não. Eu que havia esquecido a mãozinha levantada aqui, desculpa. Então. Bom, então acho Maravilha, hein? Maravilha. Eu acho que foi muito bem apresentado, muito claro, né, André? Tem um domínio total aí. Eu acho que todo mundo conseguiu entender perfeitamente a rota, os objetivos, o foco de vocês, e está bem claro. Eu acho que tem um potencial muito grande a nível Brasil, principalmente com relação aos municípios, né? Quando entrar na área dos municípios, o segredo está em conseguir a concessão, né, por um período maior, junto aos municípios, exatamente para poder ter a garantia jurídica do investimento, etc. Mas realmente eu acho que está muito bem claro aí para a gente. Aí. Parabéns aí pelo trabalho aí que eu digo assim que eu acompanho há bastante tempo. Excelente. E realmente está maravilha. Parabéns. A gente se conhece desde 2012, né, Luiz? Eu acho que você estava na EcoUrbs, né? Na EcoUrbs, lá depois do Centro Empresarial, né? Bom, tá bom. Acho que está indo. O Mário, acho que só levantou a mão. Mário, você quer só falar alguma coisinha para a gente terminar? Okay. Manuel, eu queria fazer uma última pergunta para o André. André, nesse caso, então, da viabilidade de um projeto, tá, para transformar toda a minha sucata plástica, segundo tu acabou de falar, é mais rentável fazer energia do que óleo de pirólise, seria isso? Para a gente, sim. Direto e reto respondendo, na nossa opinião, é mais fácil, mais eficiente, mais econômico você transformar a sucata plástica em energia. E aí, quando eu digo sucata plástica, se você tem uma indústria, pode acabar entrando o resto do restaurante, pode entrar os EPIs, pode entrar outras coisas, pallet, sei lá, lodo da estação de tratamento de efluentes, dá para entrar várias coisas aí, que se você faz uma operação de óleo, você não consegue. Para você gerar um óleo, você precisa ter uma massa muito homogênea. Senão você começa a ter variação de processo e começa a dar problema de operação. Quando você transforma tudo em energia, você não precisa ter uma massa tão homogênea assim. Óbvio que você tem que ter cuidados operacionais, ainda mais se vai ter uma variação de poder calorífico de uma leva para outra, mas em teoria aceita muito mais desaforo. Tá ótimo. Ô, Mário, acho que depois a gente vê com o Hartmann, a gente vê com o André, aí a gente, como você tem ideia de projeto aí, a gente pode tentar marcar uma conversa depois e triangular, né? Claro, específica, né? Específica, né? Que você tem. Bom, gente, André, obrigado, desculpa atrasar o teu jantar. Espero que ela não brigue contigo e comigo, brigue com o Hartmann depois também. Eu acho que depois o André também vai estar no Energiplast também. Para quem não conseguiu ver tudo, a gente vai estar lá no Energiplast logo, logo. Isso aí. Quem precisar pode me encontrar no LinkedIn. Meu nome e sobrenome, André Chernobilski, manda lá uma mensagem, a gente pode conversar, esclarecer dúvidas e etc. Então tá bom. Maravilha. Legal. André, obrigado, André. Pessoal, obrigado. Uma boa noite para vocês. Muito obrigado, André. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.